amigos, estamos novamente junto com vocês, continuando nossas aulas. O tema solicitado desta vez foi sobre crianças índigo, cristal, arco-íris e outros nomes agregados a eles. Então, vamos tentar classificar melhor isso. Temos dois aspectos a considerar: o aspecto físico, fisiológico, genético, e o aspecto espiritual. Então são duas coisas diferentes que há interação. Porém, existe um aspecto externo a todos esses, que é o modismo. Então, o modismo diz que toda criança que nasce é índigo, cristal, violeta, etc, etc. E esse é o grande equívoco da população e de muitos comunicadores, na verdade. Então, vamos tentar ser bem exatos. Bom, na década de 70, se dizia, se vinculava, que o coeficiente intelectual de um ser humano era, na média mundial, por volta de 90 pontos percentuais. Então se acreditava ou se difundia que uma pessoa, num padrão normal, tinha por volta de 90 pontos de coeficiente intelectual. Pois bem, a partir de 2005, 2007, um pouco antes, naquele período, verificou-se em alguns estudos que as nossas crianças apresentavam uma média de 108, 105, 110 pontos de coeficiente intelectual. Então, de fato, isso é um fato, as nossas crianças de hoje são muito mais espertas, inteligentes e ativas do que nós éramos nos anos 70, 60, 50, conforme nossa idade. Então, temos que entender um seguinte aspecto biológico ou fisiológico. A espécie humana teve, sim, uma evolução biológica. As nossas crianças de hoje são mais espertas e até em muitos aspectos muito mais inteligentes do que uma criança de 25, 30, 40 anos atrás. Um exemplo disso é que tu percebe que qualquer criança já com 1 ano e meio de idade ou até menos já sabe mexer no iPhone, no iPad. Eu cansei de ver criança, minha própria sobrinha, pegando na tela da televisão, querendo mexer como fosse o iPad. Tá? Então você percebe que as crianças de hoje têm uma facilidade muito maior do que nós até com a parte da eletrônica. Isso é um fato. Pois bem, falando em fatos, em 2007, 2008, não recordo a data exata, a pedido até do Edgar, estava comentando que ele tinha encontrado no YouTube uma matéria que está em castelhano, soviética ou russa, na qual eles tinham descoberto, fazendo uma avaliação genética, que efetivamente a raça humana tem 64 aminoácidos na sua cadeia. E que um ser humano normal, convencional, utiliza na média 20 aminoácidos no seu processo metabólico. E curiosamente, ou surpreendentemente, as ditas crianças índigo, violeta, cristal, etc., começam a utilizar em grupos de 4 em 4, acima do padrão normal. Então, a princípio, uma criança índigo utiliza 4 aminoácidos a mais do que uma pessoa convencional, portanto, hipoteticamente, 24 aminoácidos. A outra, 28, 32 e por aí vai. Embora não existam ainda exames conclusivos, divulgados. Eles podem até existir, mas não têm sido divulgados, até para não criar um problema de racismo, etc., aquela coisa toda. Então, é um fato que houve um salto quântico metabólico na espécie humana. Isso é real. Pois bem, o que os russos alegam ou identificam é que as crianças que realmente apresentam uma característica genética avantajada passam a apresentar um coeficiente intelectual acima de 150, 140 e poucos pontos, ou seja, bem acima da média. Então eles colocam que
Essas crianças que usam 4 aminoácidos a mais ou mais do que o normal, eles apresentam uma capacidade intelectual muito mais ativa, uma capacidade psíquica, neurológica, emocional muito mais desenvolvida, tendo, portanto, características de hiperatividade. Então aí começa um problema a ser avaliado. Voltemos um tempo. O que no tempo passado viria a ser a hiperatividade? A hiperatividade é atribuída a oxiúros, protozoários, que qualquer criança pega andando descalça, pegando porcaria do chão e colocando na boca. Então, antigamente, havia o hábito das crianças tomarem 2 ou 3 vezes por ano vermífugos, justamente para remoção dos vermes que, em alguns casos, provocam sintomas de hiperatividade. Outro aspecto de hiperatividade são crianças mal compreendidas pelos pais. Crianças que não têm diálogo com seus próprios pais, então eles ficam no seu mundo, sem conseguir adentrar no mundo dos pais por falta de uma troca de diálogo, então elas se isolavam e criavam seu próprio mundo pessoal e, em alguns casos, demonstrando hiperatividade para tentar chamar a atenção dos pais. Em outros, na velha guarda, se diriam crianças mal educadas, mal instruídas e por aí vai. Pois bem, uma falta de referência familiar também é uma característica de hiperatividade. Nos nossos dias atuais, a hiperatividade passa por uma observação diferenciada. Então, a hiperatividade moderna, ela envolve uma criança com sensibilidade mediúnica, sensibilidade sensorial, mental, espiritual, emocional, diferente. A criança hoje ela é mais rápida, mais acelerada. A gente brinca, né, que é comparar um computador velho, os antigos TK-85, com um Windows 80, um Windows 7, o 8 que tem agora, por aí vai. Ou seja, o processamento neurológico de uma criança moderna é muito maior do que uma criança de 25, 30 ou 40 anos atrás. Então, existe de fato uma tendência a uma hiperatividade nas crianças de hoje que não necessariamente está ligada a uma má formação familiar, mas sim a uma falta de entendimento entre a criança e os pais. Isso é um fato bem complexo de se abordar por sinal. Então nós vemos o seguinte, que hoje nós temos crianças hiperativas. E essa hiperatividade se confunde com o conceito do que é uma criança índigo. Então, em princípio, um dos fatores é a inteligência. Uma criança índigo, ela tem uma agilidade mental muito maior do que uma criança hiperativa. Uma criança hiperativa, como o nome diz, ela tem agilidade, ela quer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas ela não é inteligente. Ela não tem dons paranormais, ela não tem mediunidade. Ela é extremamente ativa, até porque ela quer chamar atenção, ela quer interagir com os pais ou com outras crianças, mas ela não sabe como. Então a hiperatividade é uma característica.